Evangelho de João, capítulo 5. Nos diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos, ou pavilhões. Neste havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes disse: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deixou a Tua palavra para podermos entender a Tua vontade. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, sobretudo penetre o nosso coração. Carecemos Te conhecer e ser transformados por Ti. Quão precioso é poder nos congregar para escutar o Senhor. Amém. Ajude-nos a ouvir, porque quando lemos Tua palavra, é o Senhor que está falando conosco. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. João foi o último apóstolo a morrer do primeiro século. Todos os outros 11 já haviam morrido, inclusive Paulo, que veio posteriormente. E ele deixou escrito 5 documentos: o seu Evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Depois ele ia partir, provavelmente com 95 a 100 anos, entre 95 e 100 anos. E ele se ocupou de relatar as coisas de uma maneira que, como ele disse no seu Evangelho, Jesus operou muitas outras coisas. Ele chega a usar uma hipérbole, provavelmente, que é quando você fala algo com uma grandeza para expressar uma verdade. Ele diz que se fosse anotado tudo que Jesus fez, nem mesmo em todos os livros do mundo poderia ser escrito ou comportado, se fosse escrever. Mas essas coisas que João escreveu foram escritas para que pudéssemos crer no Filho de Deus e, crendo nele, tenhamos vida eterna. Amém. Então, 2 coisas. Nos deixou essas palavras para podermos crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. E uma vez crendo, tenhamos vida. O assunto do Evangelho de João é vida. E vida eterna é a vida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu poderia ter falado muitas outras coisas, mas é um evangelho tão simples e o propósito é realmente ser simples para recebermos a vida que vem de Deus. Ele diz que havia a festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. São várias as vezes que João mostra que Jesus vai à festa. Você lembra qual foi o primeiro milagre, o sinal que Jesus fez no Evangelho de João? Quem que lembra?
Ele foi num lugar e operou... Em Caná. Ele foi num casamento que era as bodas de Caná. Quer dizer, a nossa tendência é sair da multidão, sair das pessoas, ser apático, não ser relacionável. Jesus foi às bodas de Caná e ali ele operou o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. E vinho representa a vida, a alegria. Quando a água acaba, Jesus é a solução para os abismos da nossa alma, do nosso coração. Às vezes nós chegamos numa situação que não sabemos o que fazer. E Ele permite essas coisas acontecerem, para mostrar para nós que Ele é a resposta. Aqui está dizendo que Ele foi a uma festa que era a festa dos judeus. No começo as festas eram uma celebração ao Senhor. Como eles se esqueceram de Jesus, agora a festa se tornou a festa dos judeus. Mais ou menos como o Natal. Todo mundo diz que está celebrando o menino Jesus, mas esquece que Jesus é o Rei da Glória que veio reinar. As pessoas querem uma festa, mas não querem transformação de vida. Então deixa de ser a festa de Jesus e se transforma simplesmente numa festa pagã. Aqui era a festa dos judeus e eles queriam matar Jesus. Se você ler o capítulo 7, vamos ver que havia uma perseguição contra Jesus para matá-lo, porque ele estava incomodando a religião. Jesus foi para Jerusalém, verso 2. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Muito interessante como João relata as coisas, porque nada é por acaso. Em primeiro lugar, havia a porta das ovelhas. Alguém poderia ler João 10, verso 7? Então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meu Deus, tá vendo? Vamos voltar lá para João 5. Ali está dizendo, havia ali o portão ou a porta das ovelhas. Muitos séculos se passaram. Gerações por gerações conheciam essa porta das ovelhas. Quando os pastores pastoreavam as ovelhas, literalmente, eles entravam por essa porta. Só que aquilo era uma forma didática de Deus falar para o seu povo, de que para entrar na cidade de refúgio, no lugar das ovelhas serem protegidas dos lobos, de não serem presas daqueles predadores terríveis, a única forma delas entrarem para Jerusalém era passando pela porta das ovelhas. Nenhuma outra porta elas poderiam entrar. Não teriam acesso a essa cidade de refúgio. Agora Jesus está mostrando essa porta literal e essa muralha intransponível, isso é só uma figura. Era uma forma de Deus cravar essa cultura no coração deles para mostrar: eu sou a porta. Se vocês não passarem por mim, não crerem que Jesus é o Salvador, vocês vão ficar do lado de fora. E aí os predadores poderão destruir vocês. A começar com o pecado, o mundo, a carne, o diabo, a mentira, nossa fragilidade, tantas outras coisas que vêm para nos destruir e que estão em nossa carne. Jesus está dizendo, como nós acabamos de ler, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 ele diz que as ovelhas conhecem a ele como pastor, porque ele é o pastor das ovelhas. Ele chama as suas ovelhas, e você lembra o que o texto fala? Ele chama por nome, elas ouvem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. Se você é uma ovelha, não importa em que situação você esteja, eu esteja. Quando o Senhor fala conosco pela sua palavra, a gente conhece a voz do Senhor. Uma coisa é você ler um livro, uma literatura, tem milhões e milhões de livros. Outra coisa é quando você lê a Bíblia. Você vê que não é apenas um conhecimento, como o Fabrício falava. Ela tem vida. Eu já lidei com várias situações onde haviam problemas terríveis entre irmãos, entre casais. Parece que o mundo está acabando. Na hora que você abre a Bíblia e lê um trecho, você vê que quando é ovelha, ela se rebaixa, ela se curva, pode estar no pecado que for, ela vai se curvar e vai ouvir a palavra. E essa palavra vai salvar a pessoa. Aqui está dizendo que havia uma porta das ovelhas e Jesus entrou por ali. E havia também um tanque em hebraico chamado Betesda.
Interessante que essa palavra em hebraico, o significado dela é casa de misericórdia. Jesus entrou pela porta das ovelhas e foi até um lugar chamado casa de misericórdia. E ali havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Agora você vê o que é a religião. Deus permite essas alegorias para mostrar a insuficiência do homem se salvar. Você imagina um homem coxo, um aleijado, alguém que não anda. Ele tem que ficar ali atento, ele não sabe o dia, a hora, quando será que um anjo vai mover a água. E quando o anjo move a água, ele tem que sair correndo, mas ele não pode correr. Ele tem que enxergar o lugar, mas se ele é cego, como ele vai enxergar? Que ironia! E o primeiro que chegar, um só, era curado. E a multidão? A multidão não era. Isso fala da falência, da insuficiência da religião fazer alguma coisa por nós e da insuficiência da nossa carne, da nossa natureza em querer se achegar a Deus. Nós podemos até nos enganar e falar, não, nós vamos servir a Deus daqui para frente. Na hora que eu quiser, eu vou caminhar. Mas quando você lê esse texto, você vê que é impossível. Nós somos enganados e gostamos às vezes de ser enganados, como uma justificativa no nosso pecado. O homem não pode se salvar. Essa iniciativa é de Deus. E ele agora entra por esse lugar e ele está mostrando que ele é a porta e a casa ou a presença dele, ou por isso também nos congregamos para ouvir a palavra, é a casa de misericórdia. Lembra que o salmista falou? Vale mais um só dia nos teus atos do que 1000 em outros lugares, porque quando nós nos congregamos, isso se torna a casa da misericórdia. É o lugar, nós vimos agora a mesa do Senhor, você se lembra que Ele morreu por você. A igreja é um lugar de sermos exortados, animados, encorajados. E é o lugar onde nós encontramos a compaixão e a misericórdia do Senhor. Jesus andando no meio dessas pessoas. Versículo 5 diz que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vários de nós aqui não temos essa idade ainda. Você imagine 38 anos, esse homem está ali, vendo aquela água sendo agitada, talvez uma vez por ano, ou de tempo em tempo, você não sabe quanto tempo, quantos meses. Jesus vai até ele, vendo deitado e sabendo que estava ali assim, havia muito tempo, Jesus fez uma pergunta para ele. Amados, qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Quero ser curado. Você quer ser curado? Às vezes eu penso assim, eu falei, puxa, tem umas coisas, né? Tem os cegos de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele está gritando. Aí vai Jesus até ele. O que você quer que eu faça? Meu Deus, ele é cego. Como assim? O que você quer que eu faça? Você vai ver que várias vezes, antes de Jesus curar uma pessoa, ele pergunta o que você quer que eu faça. E agora esse homem está aqui há 38 anos. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Olha a resposta desse homem. O que ele responde para ele? Jesus faz uma pergunta curta, direta, objetiva. Mas qual é a resposta desse paralítico há 38 anos ali? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Foi essa a pergunta que Jesus fez? Você tem alguém que leva você para a água quando ela é agitada? Foi essa a pergunta que Jesus fez? Não. Por que ele está respondendo assim? Jesus fez simplesmente uma pergunta. Você quer ser curado? Eu não tenho alguém, quer dizer, parece que ele tinha uma expectativa de que alguém deveria ter compaixão dele mais do que dos outros. Ou também que a culpa é da sociedade, a culpa é da religião, a culpa é dos sacerdotes,
A culpa é desse alguém que às vezes está transitando ali e nunca atentou para ele. Ele está justificando de alguma forma a sua fragilidade, a sua insuficiência, e ao mesmo tempo ele está se escondendo atrás da religião. Muitas das vezes nós somos assim. Nós aprendemos isso com o nosso primeiro pai, que foi Adão. Quando Deus foi confrontar Adão por causa do seu pecado, o que Adão respondeu? A mulher que tu me deu a fruta para eu comer. Aí Jesus foi confrontar Eva. O que Eva falou? A serpente, que era mais sagaz do que eu, me enganou. E a serpente não tinha ninguém para pôr a culpa, né? Então, essa é a nossa tendência. Quem não sabe do meu passado, dos meus pais, dos meus problemas. Essa é a nossa tendência. Jesus faz uma pergunta objetiva. Você quer ser curado? O que isso mostra para nós? Em primeiro lugar, Deus quer curar todos nós. Não só das enfermidades do nosso corpo, mas especialmente da alma, do pecado, da maldição de viver uma vida sem Deus. Nos curar daquele juízo que nos condena a viver uma vida eternamente sem Ele. Ele quer nos curar da nossa cegueira. Precisa ficar claro que Ele quer. Você não precisa duvidar, será que o Senhor me ama? Será que o Senhor tem algo ainda para mim? Será que Ele me perdoa? Essa foi a maior prova, o que nós celebramos aqui. Ele morreu por nós. Às vezes não temos força para dar um passo em direção ao Senhor. Se formos sinceros, nós vamos ter que admitir que para vir numa reunião dessa hoje, você faz uma força enorme. E se você não tiver um coração firme de querer congregar e vir, você não vai vir. Porque a carne vai lutar para você vir, o diabo vai lutar para você vir, a circunstância, a mente. Eu estou cansado, e demora demais, e eu tenho criança, e assim vai. As crianças dão um trabalhinho. Mas quantas oposições você tem para dar um passo simplesmente para você congregar? E precisamos nos levantar pela fé e falar, eu quero. E quando você se posiciona, Deus te dá a graça. E nós precisamos reeducar nossa vida, nossa alma e nossos filhos para esse ambiente se tornar um comportamento normal de nos congregar e ouvir a palavra de Deus. Você quer ser curado? E eu só pergunto para você hoje, pergunta para mim, você quer que eu entre na sua vida? Você quer que eu mude a sua vida? Você quer que eu entre no seu casamento? Quer que eu entre nos seus negócios? Aquele pecado lá que você não consegue mexer. Há tanto tempo você carrega ele. Quer que eu entre aí? Isso é uma ilustração para nós, de que esse homem estava há 38 anos. Irmãos, isso mostra para nós que pode passar anos e anos e anos. A nossa situação não vai melhorar. Se a gente estiver se escondendo, se desculpando, e a gente não for em direção à palavra de Deus e assumir um compromisso sério com Ele. De pelo menos responder, eu quero ser curado. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. A cultura é essa forma de vida que a nossa sociedade pós-cristã, moderna, com tanto relativismo, está hoje aqui encharcando a nossa mente, nossa alma. Nós respiramos isso em todo tempo, em todo momento. Hoje tudo é relativo, até a questão do gênero. Tudo é relativo. Mas nós não podemos viver pela cultura. Temos que viver pela verdade. Aí nós temos a nossa carne, que por mais que criamos na palavra de Deus, tem essa carne que é hostil contra Deus, é rebelde contra Deus. Mas nós devemos nos agarrar à palavra do Senhor, porque Ele nos dá a vida. Ele nos deu poder em Cristo para viver uma vida de vitória sobre a cultura e sobre a carne. Temos o inimigo e temos Deus falando conosco pela sua palavra. Quando nós deixamos de ler a Bíblia ou de congregar para ouvir a palavra, estamos deixando de ouvir Deus. Você quer ser curado? E o Senhor fala conosco. Você quer ser curado? Irmãos, aquele homem respondeu de uma forma evasiva, ele está fugindo, ele está se desculpando. Eu não tenho ninguém, então a culpa está no outro. O Senhor está falando objetivamente com ele. Claro que a religião parece que ela
criou uma crise, uma deformação. E o pecado faz assim. Deus fez um homem perfeito. E aí tem as nossas emoções, o nosso coração. O pecado deforma. Você quer coisas, mas aquelas coisas estão distorcidas. Esse homem já não sabia mais responder. Hoje é o tempo que nós vivemos. Você vai conversar com a pessoa, ela tem dificuldade de concentração. Você pergunta uma coisa, ela responde outra. Você vai olhar nos olhos dela, ela desvia os olhos. Você já reparou isso? Raramente você consegue falar com uma pessoa olhando no olho dela, porque o senso de culpa é tão grande que as pessoas são invasivas, elas não conseguem estar na luz, no ambiente, junto com outras pessoas. Hoje as pessoas, a gente às vezes está pregando a palavra, a pessoa está mexendo no celular, está abrindo a Bíblia, está vendo uma série de coisas. Claro, um relapso é normal, nós somos seres humanos, né? O cachorro mexer agora com uma pisca ali, nós vamos olhar. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando dessa bipolaridade, dessa duplicidade de personalidade, desse esconderijo. Depois que Adão pecou, Deus veio na viração da tarde chamar Adão. O que ele fez? Ele se escondeu. Aonde? Atrás das árvores. É isso que eu estou falando. Nós não viemos para a luz. O Senhor fala, você quer ser curado? E a nossa tendência é se esconder. Ainda assim, o Senhor foi tão misericordioso que ele fala para esse homem, levante-se, pega o seu leito e ande. Então a primeira lição é que Deus quer. A segunda lição é que Deus não vai violar a nossa consciência e a nossa vontade. A graça de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. A soberania de Deus, ela é tão surpreendente que ainda assim Deus é um Deus concedente, ou seja, no sentido de que Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele espera que o homem responda a sua palavra. Você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Qual é a tua vontade? Onde você estará daqui a alguns anos? Você já está aí há 38 anos. Você quer ser curado? E agora o Senhor vai, mesmo esse homem com essa resposta evasiva, o Senhor fala, levante-se, pega o seu leito e ande. Agora, quando o Senhor fala, a sua palavra dá poder. O Senhor está dizendo, levante-se. O que esse homem deveria fazer? Ele deveria se levantar. Lembra aquele homem com a mão ressecada ou contorcida no templo, na sinagoga? O Senhor fala, estende a sua mão. Como assim, gente? Ele está com a mão atrofiada. O Senhor fala, estende a sua mão. E ele estende a mão. Quando ele estende e obedece, ele é curado. Várias vezes o Senhor falou para aqueles que são coxo, moribundo, aleijado, cego. Fala para o moribundo, fala para um aleijado, levanta, anda, toma a tua cama. Aí ele agora tem que escolher, porque Deus quer que o homem participe do processo da cura. Ele poderia ficar deitado. Não, mas eu já estou há 38 anos tentando levantar e não consigo. Você fala, levante-se. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder para falar para você, levanta e anda. Agora você tem que se levantar. Como o sol de manhã, naquela madrugadinha, você vê, no começo está escuro, daqui a pouco vem a aurora, ele vai saindo devagarzinho, parece que nada está acontecendo. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Você vai ouvindo a palavra, você está abrindo a janela do seu coração, da sua alma, e a luz da verdade do sol da justiça, que é Jesus, está entrando e vai expulsando as trevas do seu coração. Você precisa abrir. Se você não abre, a luz não entra. Você tem um blackout na sua casa, nas janelas? Tem gente que não precisa, né? Que dorme igual um urso hibernando, que pode brilhar o sol, que não vai levantar fácil. Mas quando você tem um quarto bem escuro, com blackout, às vezes é 8 horas, 7 horas, 9 horas, está escuro. Se você não puxar a cortina e abrir a janela, a luz não vai entrar. Então muitas vezes não sabemos porque estamos em profundas trevas, em confusão.
falta luz. E aqui o Senhor está dizendo, levanta, toma a tua cama, pega o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. O homem se viu curado. Às vezes o Senhor já fez coisa em nós. Nós deixamos de olhar o que o Senhor fez e damos ouvido ao espírito de mentira. Para mim não tem jeito, essa situação não tem jeito. Mas o Senhor diz que ele olhou, ele viu que ele foi curado. Que coisa maravilhosa! O homem se viu curado imediatamente, pegando o seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram que o tinha sido curado. É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Agora você vê a obra do maligno. O maligno vai se opor. O maligno vai se opor para que de maneira alguma, você caminhe em direção ao Senhor. A própria religião, que deveria ser aquela que desse a mão ao homem, está falando, você não pode levantar porque hoje é sábado. Seus parentes talvez vão falar, seus amigos, seu cônjuge, a mulher de Jó falou coisas terríveis para Jó. Você tem que discernir que por detrás das circunstâncias, das pessoas, embora tenhamos que amar as pessoas, existem espíritos. E nós precisamos perceber isso. Antes de vir para a reunião, precisamos estar orando. Orar uns pelos outros, orar pela vida para cá, orar pelas crianças, orar por todos nós. O inimigo pode usar até um cachorro, usou os porcos, usou tudo. A religião se levantou, você não pode andar. E é isso que o inimigo quer fazer conosco. Não vai dar certo, já estamos aqui há tantos anos, nada muda, nada acontece, 38 anos, você não pode ser curado, você não pode andar. O homem lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, pega o seu leito e ande. Graças a Deus que ele se firmou na verdade, na palavra do Senhor e andou. Agora ele está lidando com fato, não com suposição. Quem é o homem que disse a você, pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Às vezes não sabemos responder. O começo da vida cristã é assim, não sabemos responder muita coisa. Uma coisa nós sabemos. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Estávamos mortos em delitos e pecado, ele nos deu vida. Estávamos como Lázaro, o Senhor falou, sai para fora, Lázaro saiu, nós saímos. Não sabemos explicar. Eu era cego, agora eu vejo, também foi assim no capítulo 9. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora o Senhor vai a ele a segunda vez. Que maravilhoso, né? Que depois que o Senhor nos toca, ele volta a estar conosco novamente. Ele usa pessoas, ele não abre mão de nós. Jesus foi ter com ele novamente. E essa é a nossa expectativa na vida cristã, que o Senhor nos encontre e nós possamos encontrá-lo todos os dias, sempre vindo até o Senhor. Só que só deu um alerta para ele. Versículo 14, olhe, você já foi curado. Não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Que coisa, não? Porque o Senhor nos deu vida para a gente andar, e agora Ele quer que você seja um cooperador dele. É o pecado que nos atrofia, é o pecado que nos torna paralítico, é o pecado que nos leva para longe de Deus. Mas agora ele fala, você já foi curado, agora não peque mais. O que ele está falando? Não peque voluntariamente. Não facilite. Peça ajuda. Não seja condescendente. Existem aqueles pecados que são fraquezas, debilidades, que ainda não fomos libertos, mas existem aqueles pecados que são deliberados. Você fala, não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, o Senhor nos chama para uma vida de viver de maneira vitoriosamente. Amém. Para que Ele reine completamente e nós possamos ser cooperadores do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós queremos agradecer por estarmos hoje aqui, por podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra e sermos transformados por Ti. Amém. Ó Deus, o Senhor pergunta para nós todos os dias: queres ser curado? Nós queremos ser curados. Amém. Nessa noite queremos falar sim a Tua palavra, levar uma vida, ó Deus, na presença do Senhor. Ainda que esse mundo e a nossa carne são terríveis, querem sempre nos arrastar para o abismo, para a destruição. O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor é a porta das ovelhas. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer, ir ao Teu caminho. Amém. Ah, Senhor, também nos dê poder para pregar o Evangelho. Sim. Há tantas pessoas que estão, ó Deus, prostrados, caídos em tantas situações de trevas. Estão aí há 38 anos esperando alguma coisa acontecer. Ah, Senhor, não nos deixa confortáveis nessa situação. Quantos estão morrendo sem conhecer o Senhor? Ó Deus, nos dê essa expectativa de a cada dia nos levantar e podermos abrir as janelas, tirar as cortinas que estão nos separando, as cortinas de má vontade, de preguiça, de engano e de mentira, que impede a luz do Evangelho brilhar o nosso coração. Queremos que o Senhor entre em toda a nossa vida, nos porões da nossa vida, porque queremos ser transformados, queremos nos levantar e andar, ao ponto de nos tornar cooperadores do Senhor para pregar o Evangelho para outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.